você falou de Dalai Lama, né? Dalai Lama seria o papa de vocês? Não. O Dalai Lama é só o mais conhecido, né? Acontece que cada escola budista tem o seu líder, né? Teria o seu Dalai Lama, vamos assim dizer. O Dalai Lama, ele é o líder de uma das 4 escolas budistas tibetanas, chamado Gelupa, tá? E por uma decisão entre essas 4 escolas, ele era o líder também governamental e político do Tibete. Só que ele não tem uma representatividade nas outras escolas budistas. A nossa escola, por exemplo, a gente tem o nosso, que a gente chama de Monshu, ele tem o nosso. Ele não tem nada a ver com o Dalai Lama, tem relações de amizade, mas cada escola, o Zen Budismo, por exemplo, que é uma outra escola, a escola Soto Zen, ela tem o deles. Nós temos o nosso, o Shingon Shun tem o deles. Cada um tem um Dalai Lama. Esse Dalai Lama que a gente vê aí, esse aí o que todo mundo... Tem, né? Zengyatso. O que tá famoso. O que tá famoso aí, o que tem Instagram com arrasta. Esse daí, por que ele se tornou famoso e os outros não tanto? Eu acho que foi importante ele se tornar famoso para sobreviver. Eu acho que se ele não tivesse esse... Primeiro, para ele sobreviver e o povo tibetano sobreviver também. Eu acho que se ele não tivesse se projetado internacionalmente, ser conhecido da maneira que ele foi, além de ser um ser humano espetacular, eu acho que o povo tibetano teria sofrido muito mais. Já sofreu demasiado. Milhões de monges foram mortos com a invasão chinesa. Praticamente Tibete virou um ponto turístico. Mas se ele não tivesse feito isso, eu acho que talvez ele teria morrido e muito mais tibetanos teriam sofrido com a invasão. Mas qual que é a história dele? Assim, eu acho que até... Eu não entendi. O que aconteceu com ele é que ele era o Dalai Lama, ele era o líder do Tibete na época da invasão, da Revolução Chinesa, né? E foi aí quando que a China... havia um acordo de cavalheiros entre os líderes do Tibete e os líderes chineses, da época dos impérios chineses, né, de que aquele era um território autônomo. Embora inserido na China, teria regras próprias de governo, o seu próprio governo, tudo, e os imperadores chineses sempre deixaram tranquilo aquilo lá, até porque a maioria dos imperadores chineses eram budistas e claro, tinha um respeito ali com aquela, vamos dizer, comunidade. Com a Revolução Chinesa, e como aquilo era um polo religioso praticamente, e a necessidade de extinção das religiões dentro do território chinês, houve uma anexação do Tibete e houve uma resistência pelo povo tibetano, que culminou com a fuga do Dalai Lama para a Índia, para Dharamshala, onde ele foi acolhido pelo governo indiano, junto com uma quantidade imensa de monges, né, que ele se retirou ali e criaram uma comunidade budista e tibetana na Índia. E ele tentou, de todas as maneiras, chamar a atenção do mundo para a causa tibetana, que ali os tibetanos estavam sendo mortos, os monges estavam sendo mortos, encarcerados. Mas ele não é o único Dalai Lama. Sim, ele não é, vamos dizer, com o nome mas o que ele representa, ele não é único. Cada escola budista tem o seu. Cada filosofia budista? Não, cada escola, cada ramo. Imagina fazer uma associação rápida aqui com o catolicismo. Os caputinos, os franciscanos, os jesuítas, somos nós. Então cada um desses teria um líder, que seria um papa, não existe um papa único para todos. É como se cada escola católica tivesse um papa, entendeu? Tem um filme interessante para ilustrar a história que ele contou agora, Sete anos no Tibete. Do Brad Pitt. Quem quiser entender melhor a história, é bom esse filme. Tá? É um bom filme. Exatamente. É um bom filme. Inclusive o Dalai Lama, eu queria até que você explicasse, teve uma história, eu tô falando aqui através do meu minha breve informação, que teve o Dalai Lama, assim, ele morre, ele vira um outro Dalai Lama depois, não é? Assim? É uma coisa exclusiva do budismo tibetano, né? Então, assim, quando Dalai Lama, não só o Dalai Lama, mas alguns outros monges também fazem isso, eles preveem a sua reencarnação, ele meio que controla a reencarnação, tá? O renascimento, chama de renascimento, né? Então ele deixa pistas do que vai acontecer. Onde ele vai voltar. Onde ele vai voltar. Então, através de sonhos, ele fala, através de sonhos, eu vou voltar ali, procura ali e tal. E aí os testes são bem interessantes, mas isso é muito exclusivo do budismo tibetano. A nossa escola é mais simples, é hereditária mesmo. Os filhos vão assumindo o lugar dos pais. Sim. Então, o filho do Dalai Lama assume o lugar do Dalai Lama. Sim, mas mais o tibetano fácil. Não. O tibetano não. O Dalai Lama falou, galera, talvez kármica. Aí, Croácia. É referência kármica, né? O Chico Xavier, não, deixar aqui o 27 com você.
E aí um bom filme para isso, muito antigo, é o Pequeno Buda, que fala sobre esse processo da escolha e do reconhecimento. Mas me explica isso daí, desculpa. E aí como é que funciona o reconhecimento? Talvez isso você queira saber, né? Então, diz que esse reconhecimento ele é feito através de testes que são feitos nas crianças. E assim, tem um limite máximo, acho que não sei se é 4 anos, 3 anos ou 4 anos, não pode ser além disso. Porque até esse momento você ainda tem lembranças da sua vida anterior. Você tem flashes da sua vida anterior, você ainda tem algumas recordações da sua vida anterior. Então, essa criança ele tem que passar por todos os testes, não pode falhar um teste, não pode falhar em um, segundo a tradição tibetana. Então, por exemplo, eles pegam a roupa daquele Dalai Lama, pegam vou extrapolar, uma camiseta do Dalai Lama. Aí põe várias camisetas numa mesa. E aquele antigo Dalai está lá no meio. A criança tem que ir lá e falar, essa aqui era a minha camiseta. Ou pega um mala, imagina aqui, pega um mala, põe 40 malas em cima de uma mesa. Isso aqui é uma coisa que a gente usa todo dia, né? Então você tem o seu, né? Aí ele fala, esse aqui é o meu mala. Eu tenho uma tigela de comer, tal, não sei o quê. Põe lá, 50 tigelas de comer, ele tem que... essa aqui é a minha tigela. Mas eles pegam, tipo assim, todas as crianças... Não é todas, você tem umas referências. Ele deixa lá, eu vou renascer, vamos extrapolar aqui, eu vou renascer, sei lá, no Taboão da Serra, nessa região aqui, numa família mais ou menos assim. Ele começa a testar várias crianças por ali para ver se tem alguma. Ou geralmente a própria criança termina emanando alguma coisa, ou começa a falar muito cedo, ou começa a andar muito cedo, ou solta algumas coisas.